Agora são 8h10. O tema é coronavírus e a gente está com outro especialista aqui já em contato por Skype já, né? É isso? O Marcos Caseiro, médico infectologista. Olá, Marcos Caseiro, bom dia, prazer em falar com você. Oi. Bom dia, Marlene, bom dia falar com você, com o Glauco, é um enorme prazer falar com vocês aí, viu? Sou um ouvinte da Rádio Brasil Atual e fico muito feliz em poder estar compartilhando um pouco desse assunto tão atual com vocês aí, viu? Muito bem, Marcos, prazer é o nosso. Bom, inicialmente a gente já quer repercutir com você sobre a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, para ampliar o número de testes e também o isolamento. O diretor-geral da OMS acabou falando de testem. A gente já conversou aqui também hoje com a Margarete Dalcomo, ela que é pneumologista, você deve conhecer, da Fundação Oswaldo Cruz. Conheço, E ela conheço muito. isso, e ela é completamente contrária, né, a essa decisão da Organização Mundial de Saúde e explicou aí todos os motivos na visão dela, né? E você, como é que você está vendo também essa questão, hein, Caseiro? Então, a questão é extremamente importante. A questão de testagem é bastante interessante. Você vê que esse foi um modelo que, por exemplo, a Coreia do Sul fez. Eles faziam testagem, inclusive, na rua, para as pessoas com mínimos de sintomas. E eles tiveram, na verdade, uns resultados bastante interessantes. A questão é que nós não temos laboratório, nós não temos a quantidade suficiente necessária para fazer isso. Vocês veem que, por exemplo, o sírio-libanês, o próprio Einstein, já limitou os exames. Nós não temos laboratório suficiente. São Paulo já está limitando os testes para pacientes internados apenas, quer dizer, pacientes sintomáticos, que estão com quadro leve e vão para casa sem fazer exame. Então, nós não temos, na verdade, laboratório suficiente, quantidade de exame suficiente para fazer testagem generalizada, que seria uma atitude interessante, junto com outras. Eu não acho que seja a mais importante. Agora, a limitação da movimentação, isso em todos os países, mostrou que é a única atitude possível nesse momento, né? Aliás, inclusive ontem saiu 2 publicações e os conhecimentos estão mudando muito rápido, que mostram, por exemplo, que nós achávamos que o paciente assintomático não tinha nenhum problema em termos de transmissão. E hoje saiu 2 publicações na Science, com as modelagens matemáticas, mostrando que talvez esse paciente assintomático ele tem a importância, sim, na transmissão. Então, quer dizer, isso favorece a nossa ideia de ter que limitar cada vez mais, no momento, fazer um shutdown, uma parada total da movimentação das pessoas para evitar a transmissão, né? Perfeito. Agora, Caseiro, hoje a gente teve aqui o São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo decretou estado de emergência na cidade, né? O decreto saiu há pouco no Diário Oficial, e aí são várias medidas, né, que estão implicadas nisso. A Prefeitura vai poder requisitar bens, serviços de pessoas naturais jurídicas com pagamento de indenização posterior. Também são eventos privados que precisam de alvará, já estão suspensos. Enfim, que medidas que, na sua avaliação, o poder público tem que tomar agora, nesse estágio da epidemia, para evitar que o coronavírus se alastre ainda mais? Então, olha só, Glauco, eu particularmente acho que nesse momento, São Paulo, o que a gente observa, assim, é São Paulo, capital, é o epicentro dessa epidemia, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Se nós observarmos o dado de todos os países, todos, né, do que fizeram a China, a Itália demorou, e nós estamos vendo essa imagem, agora Portugal está adotando, França, Espanha, tem que parar tudo, não é parar escolas, universidades, porque essa transmissão é uma doença aguda, né, de transmissão muito rápida, com período de incubação, quer dizer, o período que vai do contato aos sintomas, que vai em média 4 a 5 dias. Então, o que você precisaria fazer para conter, e esse é o momento, não dá para esperar depois, é parar geral, tem que parar tudo, parar a movimentação de transporte urbano, metrô. Isso é a única medida que se mostrou eficaz. Sei que isso parece ser uma ação muito radical, absurda, mas é essa medida que se mostrou eficaz em todos os locais do mundo. Se não fizer isso, a doença se progride de uma forma exponencial.
E, na verdade, aí nós não temos muito mais o que fazer. Então, quando a gente chega em 200 casos, as modelagens mostram, é o momento de a gente tentar fazer um bloqueio radical dessa doença. Uma doença grave como essa, de transmissão grave, a gente precisa de medidas radicais. Não adianta a gente parar as escolas, as universidades e os metrôs, aquela multidão de gente, por exemplo, ali na a linha amarela, naquela Nossa, transição ali da Consolação, é porque a verdade. transmissão, obviamente, vai se manter nesses locais. Exato, é uma preocupação, inclusive a gente já ouviu, né, especialistas dizendo, né, que é exatamente isso que você falou. Nesses locais, nos ônibus, metrô, trem, é assim, é alarmante, né, o que você, enfim, o que a informação, né, precisa, é isso, né, a informação que é importante ser passada é que existe uma grande possibilidade de contágio nesses locais, não é isso? Exato, exato. É uma informação que preocupa todo mundo, né, que pega o transporte coletivo, mas de qualquer forma, essa informação a gente precisa passar, né, Caseiro? É isso. Ó, só para mostrar um Vamos lá. dado, eu estava ouvindo agora de manhã, até aqui na televisão, foi um secretário aí de saúde, que eu nem conhecia, o secretário de saúde aí do estado de São Paulo. Então, ele estava contando algumas informações, aliás, mal a gente consegue entender o que ele fala, de qualquer maneira. Por exemplo, existe uma meta-análise que já saiu em janeiro sobre 22 estudos com coronavírus, que não esse, mas o SARS, o MERS, outros coronavírus, que mostram que esse vírus ele pode sobreviver em superfícies como madeira, vidro, por até 9 dias. Por até 9 dias, em média 5 dias. Então, é um vírus que tem uma resistência, obviamente depende das condições ambientais, mas até 9 dias. É um vírus muito resistente. As pessoas, para você ter uma ideia, para os nossos ouvintes terem uma ideia, nós tocamos na nossa face, em uma hora, 23 vezes. 23 vezes na boca, no nariz, na testa. Então, veja, superfícies contaminadas. Colocamos a mão, em 5 segundos, a gente consegue receber 30 a 50% da quantidade de vírus que estão nessa superfície. Colocamos a mão na boca, no olho, a transmissão ocorre. Então, é importante as pessoas entenderem que é um vírus resistente, essa transmissão é muito eficaz por contato, né? Então, todos esses locais em que existe aglomeração, que existe possibilidade de contato, as pessoas espirrando, tossindo, falando, vão contaminando, desde que estejam contaminadas, contaminam amplamente o ambiente. Então, veja, ou uma medida, adotar esses cuidados extremamente rigorosos, de lavar a mão, álcool gel o tempo inteiro, portanto, seria higienizar essa superfície, mas é impossível. Então, essa medida, se nós tomássemos agora, de parar tudo, obviamente, como é uma doença aguda, nós evitaríamos a progressão dela. O problema é que nós vamos provavelmente fazer isso no momento em que esse vírus já vai estar muito disseminado. E aí essas medidas talvez não teriam a eficácia que teriam de um momento mais precoce. Essa é uma ideia mais geral, né? Caseiro, eu queria que você falasse também da necessidade de prevenção dos jovens, né? Das pessoas que acham que, pô, vou pegar o coronavírus, mas eu não vou sofrer tanto. Mas além de ser uma pessoa que pode transmitir para outras, a gente tem um risco que não é tão falado de superlotação do sistema público de saúde, né? Então, de repente, o jovem não vai morrer de coronavírus, mas vai morrer de um acidente de carro porque ele não vai poder ser atendido numa UTI, por exemplo, né? Essa é uma outra condição que é totalmente importante. Primeiro, por exemplo, nós decretamos, aqui em Santos, nós decretamos isso ontem, e São Paulo já fez isso, a partir agora do dia 23, mas muitos já tinham tomado essa atitude, todas as escolas públicas, seja estaduais ou particulares, universidades, irão fechar. Né? O que é importante esses alunos e todos os jovens perceber que não é fechar para ir para a praia, para ir para o shopping. Na verdade, nós estamos convocando essa população para que eles fiquem dentro de casa. Nós estamos tentando, as universidades aqui, algumas que eu dou aula, nós tentamos fazer as atividades via online, como nós estamos fazendo agora, né? Mas não é para esse indivíduo não ir para a faculdade, ir para a praia, ir para o shopping, se reunir, porque, obviamente, nós vamos manter o mesmo ciclo de transmissão. A outra questão que você está falando de importante, os conhecimentos estão mudando muito. Vocês devem ter lido isso, alguém já deve ter falado.
Ontem a OMS lançou até um alerta que, na verdade, nós falamos que não tinha óbito em crianças. E, na verdade, a OMS mostrou que, na verdade, tem ocorrido óbitos em crianças, sim, né? Então, esses conhecimentos têm mudado numa velocidade muito grande. Nós temos que estar ao par e tentar entender isso melhor. Agora, o que você falou é super importante, é que os indivíduos sintomáticos respiratórios não têm a necessidade, o indivíduo deu uma tossezinha, uma febre, e correr imediatamente para o pronto-socorro. Nós não temos, obviamente, um serviço de saúde que vá conseguir absorver essa demanda toda. Então, veja, todas as doenças respiratórias, inicialmente, a gente trata com antitérmico, dipirona e hidratação adequada. Não existe uma medicação específica, né, a não ser para o vírus influenza. Então, nós temos recomendado que indivíduos que iniciem quadro de febre, fiquem em casa, façam isolamento social. Existem 3 critérios que, na verdade, indicam possível complicação e piora que deve motivar o indivíduo a procurar um serviço médico. Uma tosse e uma febre persistente por mais de 3 dias. Desconforto respiratório. Então, o indivíduo, quando começar a sentir falta de ar, está esquisito a respiração, ou quando ele mudar a característica da expectoração, aquele catarro que inicialmente é clarinho, branquinho, se tornar purulento, amarelado, isso são 3 características que devem motivar o indivíduo no PS. Então ele acordou hoje, um pouco de tosse e febre, ele não deve imediatamente ao pronto-socorro. Isso é um sintoma mais comum da prática médica, é tosse e a febre. Espere, se hidrate adequadamente, tome um antitérmico, e aguarde a evolução da doença para que esse indivíduo procure, se for o caso, um serviço médico. Agora, Caseiro, eu queria que você direcionasse agora a sua mensagem para quem é dono de estabelecimento comercial ou é diretor de alguma empresa, que estão no comando de decisões. Neste momento, a gente percebe, né, entre as pessoas, conversando também, a preocupação, né, de que eu não gostaria de estar aqui, porém o meu chefe, ou o meu diretor, ou o meu superintendente, ninguém toma decisões. Quais as decisões seriam importantes neste momento para quem está no comando dos locais? Então, eu te digo com absoluta segurança neste momento. Quer dizer, a impressão que eu tenho, se nós observarmos o que está acontecendo na Itália, né, e você tem dados atuais em locais na Itália, onde eles tomaram essas medidas rápida e onde eles demoraram para tomar essas medidas de isolamento, a evolução da doença foi completamente diferente. Eu diria para todos esses empresários, os indivíduos que têm esse comando, o momento é de tentar uma alternativa para esses indivíduos fazerem as atividades em casa. Nós temos que evitar a circulação de pessoas nesse momento, de aglomerados. Essa é a orientação. Na impossibilidade total de alguns indivíduos que a presença física seja absolutamente inevitável, que ele garanta total asepsia no sentido de disponibilidade de álcool gel para esses indivíduos utilizarem o tempo inteiro. Jamais um indivíduo sintomático respiratório com tosse, expectoração e trabalhar, em hipótese nenhuma, ele tem que ficar em casa e fazer essa comunicação à sua chefia. Mas eu digo para você, escreva aí, até o fim de semana, até começo da semana que vem, nessa evolução que nós temos dos casos, haverá medidas radicais em São Paulo no sentido de separar tudo. Nós só temos esse caminho para bloquear a progressão dessa doença. Não teremos outro caminho se ela crescer na velocidade que ela está crescendo, como uma maneira de evitar a propagação dessa doença de uma forma descontrolada. Nós não temos um serviço de saúde com UTI suficiente capaz de receber essa demanda caso nós não impeçamos de ocorrer essa disseminação exponencial que parece já estamos entrando nesse momento. Muito bem, Caseiro, uma simples frase: São Paulo tem que parar. É isso aí. Marcos Caseiro, professor, um grande abraço, pneumologista, infectologista, médico infectologista. Um grande abraço para você. Legal. E esperamos contar com você mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual.
É um prazer estar com você, viu, Marilu? E como você também, estou esperando o dia a Rosa convidar nós para aquela feijoada aqui em Santos. Viu? Opa! Espero você aí, Olha tá aí os bom? Um grande santistas. abraço para você, viu? Será um prazer, um Tudo grande de bom. abraço, tudo de bom. Falamos Abraço aqui. para vocês. Tchau, tchau, querida. Um Obrigada. Um abraço. abraço. Falamos aqui com o professor Marcos Caseiro, ele que é médico infectologista.